começar esse vídeo a partir do gráfico que a gente vem trabalhando nos vídeos anteriores. Eu quero mostrar aqui como que a gente pode fazer algumas alterações na aparência desse gráfico. O Matplotlib permite isso a gente. A gente tem a possibilidade de alterar diversos parâmetros que vão controlar vários detalhes na aparência do nosso gráfico. Bom, a primeira coisa que a gente pode começar vendo é o tamanho das fontes. Como a gente faz para alterar isso? Aqui nos parâmetros, ou melhor, nos comandos plt.legend, xlabel, ylabel e title, a gente pode passar um parâmetro que é font size. Então esse parâmetro vai regular o tamanho da fonte que vai ser utilizada no gráfico. Então, por exemplo, eu vou passar aqui tamanho 16. Então vamos visualizar o que acontece agora. Então eu acrescentei esse parâmetro font size igual a 16 no comando legend, então eu alterei o tamanho da fonte na legenda. Vou fazer a mesma coisa nos outros comandos, no eixo X, no eixo Y e no título do gráfico. Vamos visualizar novamente o que acontece. Então agora a gente tem a possibilidade de controlar o tamanho das fontes, tanto no título, na legenda e nos rótulos dos eixos X e Y. Mas existe também uma outra forma de regular o tamanho das fontes. Bom, então eu vou remover esses parâmetros font size que nós acabamos de ver para mostrar essa outra forma. Para isso, a gente precisa ver uma variável que existe dentro do Matplotlib. Para a gente visualizar essa variável, né, antes de começar a utilizar, vou comentar todos esses comandos aqui e eu vou então fazer um print dessa variável. O nome dessa variável ela está dentro do Matplotlib, então eu faço plt.rc_parâmetros. Bom, então eu vou fazer um print dessa variável e aqui a gente consegue visualizar ela. Cada linha que a gente tem aqui é, na verdade, um parâmetro que nós podemos alterar. Cada um deles tem o seu valor padrão. Então, vocês podem ver que são muitas coisas, muitos detalhes que a gente pode configurar dentro do Matplotlib, certo? Bom, então a gente estava vendo tamanho de fonte, correto? Então a gente pode procurar aqui, nessa lista de parâmetros, e a gente encontra font.size igual a 10, ou seja, o valor padrão para o tamanho das fontes nos gráficos é o tamanho 10. Como a gente vai fazer então para alterar esse valor? A gente pode trabalhar com o rc_parâmetros como se fosse um dicionário. Então eu vou passar entre colchetes o valor que eu quero alterar, nesse caso é o tamanho da fonte. Então eu vou colocar aqui font.size. Vou alterar o valor padrão de 10, vou colocar 14. Vou tirar todo esse comentário também, né, para a gente poder visualizar o gráfico. Está lá. Então, dessa vez eu alterei o tamanho de todas as fontes presentes aqui no gráfico. Tanto do título, do gráfico, legenda e nos eixos eu alterei não só os rótulos do eixo X e Y, o que a gente já tinha feito passando o parâmetro font size para os comandos xlabel e ylabel, mas eu alterei também o tamanho da fonte utilizada nos números. Certo? Repara que dessa vez os números estão maiores. Bom, além dessa configuração das fontes, também é interessante a gente ver a configuração no gráfico em si. Então, por enquanto, eu vou tirar algumas coisas nesse código aqui, que não vão ser mais interessantes para a gente ver agora. Bom, uma coisa que é legal de se ver também é o comando plt.grid. Eu vou executar esse comando para a gente ver o resultado. Então, o que acontece aqui, esse comando está acrescentando esse grid, essas linhas verticais e horizontais no gráfico,
E geralmente eu gosto de utilizar esse grid porque facilita a leitura das informações no gráfico, certo? O plt.grid tem um parâmetro interessante que a gente pode utilizar, que é o alfa com pH. Isso aqui é um parâmetro numérico que vai de 0 até 1 e vai regular a transparência das linhas da grade, onde 0 vai ser as linhas totalmente transparentes, então a gente não consegue mais visualizar as linhas, e 1 corresponde às linhas totalmente sólidas. Então eu vou colocar aqui um valor intermediário de 0,5 e a gente visualiza o grid com um tom meio transparente, certo? Bom, para a gente continuar configurando então o gráfico, vamos ver agora como a gente altera o nosso estilo do gráfico. Bom, então vou executar novamente para a gente visualizar o gráfico. O estilo do nosso gráfico, o nosso gráfico foi construído como um gráfico de linha, certo? Se eu quiser, por exemplo, visualizar os pontos que representam os dados x e y, então essas listas, existem duas formas de fazer isso. Uma delas é substituir o comando plot pelo comando scatter. Então, vou executar novamente esse código. E tá lá, agora a gente tem somente os pontos representando os dados que estão constituindo o gráfico, certo? Mas, na verdade, a solução que eu mais gosto é manter o comando plot e aqui dentro eu posso passar um outro parâmetro que vai ser uma string, e essa string ela vai controlar o tipo de símbolo que vai ser utilizado, o tipo de linha e a cor do gráfico. Então vamos começar vendo o tipo de símbolo. Nessa string eu posso incluir, por exemplo, o caractere O, a letra O. Isso vai representar símbolos em formato de círculo. Para ver outros tipos de símbolo que a gente pode utilizar, na verdade, a gente pode procurar no Google Matplotlib Markers. Então, quais são os marcadores que a gente pode ter? E já que no primeiro link a gente tem a própria página do Matplotlib, e dentro desse link a gente tem uma lista bem grande com alguns tipos de marcadores que a gente pode utilizar. Então, eu pessoalmente o que eu mais utilizo é O para círculos, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Também utilizo bastante S, tá aqui embaixo, para quadrados, certo? Também costumo utilizar, de vez em quando, todos esses triângulos aqui, apontando para baixo, para cima, para os lados. Bom, mas isso vai a critério de cada um, vocês podem escolher o tipo de marcador que vocês mais gostam. Voltando então aqui para o nosso gráfico, vou colocar aqui mais um exemplo, o S de quadrado, para a gente visualizar o efeito. Então tá lá. Agora nós temos os marcadores definidos por esses quadrados, certo? Outra coisa que a gente pode configurar através desse parâmetro, nessa forma de string, é, como eu falei, o tipo de linha. Então eu posso passar dentro dessa string o caractere de sinal de menos, ou hífen. Isso vai representar um gráfico formado por uma linha contínua. Eu também posso colocar dois hífens para representar então um gráfico de linha tracejado. E eu também posso colocar o símbolo de dois pontos, que vai dar para a gente um gráfico pontilhado. E a terceira coisa que a gente pode configurar dentro dessa string, então dentro desse único parâmetro, é a cor do gráfico. Então, eu vou tirar esses dois pontos, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, vou colocar G, então isso significa G de green, então eu vou construir agora um gráfico verde. Então, existem algumas cores que a gente pode utilizar, uma delas é esse verde, a gente também pode utilizar B para azul. São as primeiras letras dos nomes das cores em inglês, certo? Com exceção do preto, que seria B também de black,
Como o B já é azul, a gente utiliza K para preto. Outras cores, deixa eu lembrar. A gente também tem Y para amarelo. Também temos C, não CR, a gente tem C para ciano, né, que é esse azul claro. A gente também tem R para vermelho, acho que eu ainda não falei. A gente tem também W para branco, né? Nesse caso, claro que não faz sentido a gente ter um gráfico branco, porque o fundo do gráfico também é branco, certo? Mas, como eu falei já, a gente pode configurar diversos detalhes dentro do nosso gráfico, certo? Então, a gente também pode alterar a cor de fundo. Para fazer isso, nós temos que voltar lá no plt.rc parâmetros, lembra que o P é maiúsculo, e tem um parâmetro aqui que vai regular a cor do fundo do gráfico, que vai ser o axis.faceColor. E para esse parâmetro eu também passo uma string contendo a cor que eu quero utilizar. Então, se eu quiser, por exemplo, o gráfico com fundo cinza, está aqui. Então, agora a gente visualiza o gráfico branco, porque o fundo tem uma cor diferente, certo?